E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá então, ó, continuando, a gente vai trabalhar a sequência de solos, né, e depois os problemas dos solos tropicais, tá? A gente vai continuar ainda aqui, ó, trabalhando sobre as características dos solos, tá? Qual a característica que a gente vai trabalhar agora é de extrema importância, que é a fertilidade dos solos, tá bom? Então, seria interessante você fazer um resuminho com essas características. Bom, primeiro, o que influencia na formação dos solos, né? O que tem a ver a formação do solo com a fertilidade dele? Tudo, né? Por quê? Porque a gente vai ter a evolução do solo a partir de uma rocha matriz. Então, se essa rocha matriz for rica em elementos aí, em nutrientes que são interessantes para o solo, para o desenvolvimento das plantas, esse vai ser um solo mais fértil, tá bom? Então, ó, como que o solo vai se originar? Como a gente já comentou, eu tenho aí a corrosão da rocha matriz, né? Então acompanhe aqui, ó, cada partezinha dessa seria uma evolução temporal, né? Primeiro momento eu tenho a rocha nua, né? Ou seja, a rocha matriz. Essa rocha matriz, então, ela vai passar pelo intemperismo, né? Que pode ser físico, biológico, químico, e ela vai dar origem então ao solo. No primeiro momento, né, a primeira fraçãozinha de solo que você tem, você já consegue desenvolver líquens e musgos, né? Seria tipo um lodo, né? Ou alguns elementos orgânicos aí bem primitivos e pequenos, né? De pequeno porte. Depois, no segundo momento, ó, ervas e pequenos arbustos, né? Por quê? Porque quando você não tem muito solo, você não consegue desenvolver uma árvore de grande porte. Ela não tem sustentação, né? Por mais que se você pegar e plantar, ela vai crescer? Sim, ela vai crescer. Mas o vento, chuva, qualquer coisa assim pode derrubar ela muito facilmente. Ela não tem sustentação, né? Depois, num terceiro momento, ó, você já começa a ter um matagal, né? Matagal, por quê? Porque mato cresce. Então, você tem um aumento de porte, né? Um pouquinho maior que as ervas, mas ainda não tem, assim, árvores de grande porte. Aí, no quarto momento, né? Seriam os pinheiros, abetos. É pinheiro e abeto porque é o que está na imagem, tá bom? Mas essa imagem, logicamente, foi feita para países europeus. Aí fica também uma outra característica, né? A gente tem tão poucos estudos do tipo voltados para a educação que a gente acaba não tendo muitas imagens. Então, essa imagem que eu peguei, com certeza o cara pegou e transformou ela, né, para traduzir para nós, para o Brasil. Então, simplesmente, nesse quarto momento aí, você vai ter já espécies então de árvores de grande porte. Você tem então um solo mais profundo, né? Logicamente que você pode passar aí nesse processo, né, milhões de anos para você pegar uma rocha, decompor ela e ter um solo profundo bastante para ter uma árvore de grande porte, né? Então não é rapidinho assim como parece, tá bom? Então, nesse momento aí você já tem uma árvore já de grande porte conseguindo se sustentar nesse solo um pouquinho mais profundo. O que é interessante? O material de origem vai ser uma das características do solo. A outra característica vai ser o clima, né? Principalmente a relação entre precipitação e temperatura. Então, dependendo de onde você está, você tem diferenças dos solos. Essa imagenzinha aqui, ó, se nós temos uma região mais elevada, portanto mais fria, o solo vai ser bem menor, né? Ou seja, a camada de solo é bem menor e o restante é todo rocha. Se você tem regiões mais quentes, mais planas, ó, o solo costuma ser mais profundo, tá? Lógico, se for quente e chuvoso, o solo é mais profundo de qualquer forma, beleza? O relevo, ele dá também características muito notáveis, porque, ó, naquela mesma imagem, né? Se a gente pegar, nem precisa ficar de olho nisso aqui, ó, neossolo, gleissolo, argissolo, tá? Vamos com calma nisso. Depois a gente vai ver alguns, você não precisa de guardar, decorar todos. Em regiões inclinadas, ó, a gente tem o neossolo. Neossolo quer dizer novo,
né? E por que na região inclinada? Porque, ó, pode ver aqui, ó, você tem as raízes e tudo mais. Sempre, se você tiver uma árvore de grande ou médio porte, ela vai ter raízes muito resistentes para conseguir se segurar muito bem nesse tipo de solo. E é neossolo porque ele é novo. Pode ver aqui na imagem, tem até uma rocha aqui, né, já exposta, ou seja, uma camadinha bem fina. Agora, se você tem regiões mais planas, né, você consegue ter solos mais profundos, tá bom? Esses solos mais profundos, então, estão relacionados a regiões mais planas, beleza? Os elementos orgânicos aí que podem estar no solo também vão aumentar a fertilidade dele. Então, quanto mais organismos, né, fungos, restos de plantas, enfim, mais fértil fica o solo, beleza? Outra característica do solo é o tempo, né? Ou seja, qual a idade desse solo. Tá, isso aqui era uma imagenzinha lá da inclinação. Por que, que as regiões inclinadas não tem tanto solo? Não tem tanto solo porque acaba acontecendo isso, né? Essa aí é uma imagem no Brasil, né? Pode ser na Serra do Mar facilmente, porque você tem a inclinação e a rocha matriz já logo embaixo, né? E quando o solo começa a possuir uma certa profundidade, as chuvas acabam então gerando como se fosse tipo um tobogã, né? Porque a água vai infiltrar no solo, na rocha ela não vai infiltrar e ela vai então passar por baixo, ou seja, vai gerando um caminho para que esse solo deslize, para que ele caia, né? É o que acontece normalmente nas nossas serras, não tem segredo nenhum, né? Acaba ocasionando várias tragédias e tudo mais, porque na região litorânea a gente tem bastante favelas, né? Bastante ocupações irregulares e acaba gerando várias tragédias. Tranquilo? Tá, tem mais um debatezinho sobre o solo, né? Eu tô querendo pular já pro próximo slide, vai vir depois desse. Então acontece o seguinte, ó, quando a gente pega para fazer uma análise crua do solo pelo mundo todo, né, a gente acaba chegando em conclusões um tanto quanto preocupantes. Por exemplo, ó, 33% do solo global está moderado a altamente degradado. Ou seja, mau uso, né? Sem uso de fertilizantes, de adubo, enfim, de calagem, né? Para não deixar o solo ácido. Então, simplesmente a gente planta e vai desgastando o solo. Principalmente porque a gente precisa se lembrar muito bem que a maioria da população do mundo é pobre. Então, essa população que é pobre não vai ter muito dinheiro para fazer investimentos e criar as condições adequadas para a produção. Então, simplesmente eles vão plantar, 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 e isso vai degradando a capacidade do solo, né, de produção ou de reprodução. Tanto fez, tanto faz. Então, logicamente que esse vai ser um retrato do nosso planeta. Então, olha aqui, ó, 83% da população rural subsaariana na África dependem de suas terras para sobreviver. Esse 83% subsaariano é que está para baixo do Saara. Esse 83% de pessoas que dependem da terra para sobreviver, na verdade, vai compor a população que é muito pobre, né? Populações que têm até características tribais. Porque eles são muito pobres, eles não conseguem investir, eles não conseguem ter dinheiro para melhorar o solo e simplesmente vão ficar presos nessa situação, beleza? E aí, agora sim, o slidezinho que eu tinha falado, né, da tempo, da idade do solo. Bom, na verdade, essa imagem é só para que você visualize uma coisa. Isso que você está aí observando não é solo. Isso é magma, beleza. O magma se resfriando, ele vai virar, nesse caso aí, ó, nessa imagem, né, o que está na superfície vai ser resfriado rapidamente, ele acaba formando, esse aí com certeza que vai virar basalto, né? E depois da sua formação, então, depois que ele se solidifica, que ele se resfria, depois disso você vai ter o intemperismo para o solo surgir, né? O que é interessante? O interessante é você notar o seguinte:
Por exemplo, na Itália tem o Vesúvio, que é o vulcão, e, meu, tem muita gente que mora muito perto desse vulcão, né? Fala, meu, mas por que que o povo mora perto do vulcão? O que que eles estão fazendo lá, gente? Não tem outra coisa para fazer? Nossa, vaza de lá. Uma coisa que é muito notável é que os solos novos, eles possuem, tipo assim, eles estão zeradinhos, eles não foram usados ainda, né? Então eles vão possuir muitos nutrientes para as plantas. Então quando você tem uma região com formação de solo já, né, um solo jovem, ela vai ser muito fértil. Um dos exemplos disso é, por exemplo, a região norte do Paraná, com solo de terra roxa. O que aconteceu lá alguns milhões de anos atrás foi exatamente isso. A gente teve vazamento de magma, né? O magma, então, sofreu o intemperismo e nós temos a formação desse solo. O solo do norte do Paraná é um solo jovem e, portanto, ele é muito fértil, né? Daí, então, olha só, solos férteis vão possuir nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, né, e matéria orgânica. Se ele possuir esses elementos e bastante matéria orgânica, ele é bastante fértil, né? Então, o solo do norte do Paraná é uma desses casos aí, né? É um solo muito fértil. Então, cá entre nós, ó, o que você precisa guardar? Guarda esses aí, ó, né? Os fatores que vão influenciar na formação do solo: material de origem, clima, relevo, organismos, né? Biológicos e o tempo. Além disso, a gente vai ter como característica principal da fertilidade dos solos a presença de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, manganês e enxofre. Tem mais? Pior que tem bastante. Mas você guardando aí ó, uns 4, 5 desses aí, tem 6, 7, né, contando com matéria orgânica, já é uma ótima ideia, tá bom? Então todos os solos para serem férteis vão possuir esses elementos. Com exceção da matéria orgânica, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e alguns outros elementos vão estar nos fertilizantes. Então, quando o cara joga fertilizante no solo, o que ele está tentando fazer? Repor esses elementos aí, porque o solo perde. Não é que o solo perde, a planta vai absorver. Para a planta crescer, ela acaba então extraindo esses elementos. É assim que ela se nutre. Beleza? Tranquilo? Então, senhores, ó, abração para vocês, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.